podcast Caminhos da Floresta, o podcast mais verde amadeirado da UTFPR Dois Vizinhos. Olá pessoal, nossos queridos seguidores que nos ouvem, eu espero que estejam todos bem. Eu sou a Luana e hoje a gente precisa apresentar uma nova integrante. Na verdade, ela entrou comigo, mas ela estava fazendo só a parte do roteiro e agora ela quer soltar a sua voz dela. Estava mais nos bastidores, mas agora ela quer se apresentar também aqui com a gente. Então seja muito bem-vinda, Keliane. Eu espero que nós tenhamos vários episódios juntos ainda e que tenhamos um proveitoso trabalho. Obrigada, Luana. Oi, gente. Eu me chamo Keliane e também faço parte da equipe do podcast Caminho da Floresta. Hoje, juntamente com a Luana, a gente vai apresentar uma sequência de episódios bem bacana que vai iniciar a partir de hoje. Bom, eu acho que muitos não sabem, mas o podcast Caminhos da Floresta, ele é um projeto de extensão. E as ações dos projetos de extensão que são desenvolvidos na UTFPR, eles são, de alguma forma, vinculados com as disciplinas dos cursos de graduação. Então, esse nosso podcast, ele, por ser um projeto da Engenharia Florestal, ele desenvolveu no primeiro semestre de 2022 uma produção de episódios com o pessoal que estava matriculados nas disciplinas de silvicultura avançada e produtos florestais não madeiráveis, que fazem parte da grade curricular de Engenharia Florestal. Então, a partir de hoje, nós vamos começar a apresentar esses episódios para vocês e eu espero que vocês tirem um bom proveito deles. É isso aí, pessoal. Tem bastante coisa legal, que os nossos colegas produziram nessa disciplina. E fiquem ligados que vem muita coisa boa por aí. E fiquem com o episódio sobre uma palmeira chamada carnaúba e os produtos que são derivados dela. Saudações florestais! Eu sou a Carla Viana. Eu sou o Rodrigo Quirino. Somos alunos do curso maravilhoso de Engenharia Florestal da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Dois Vizinhos. E viemos, através deste podcast, apresentar a cadeia produtiva da cera de carnaúba, que é uma cera extraída da palmeira de carnaúba. Isso mesmo, pessoal. A beleza e a exuberância dessa espécie já foi destacada nas obras de escritores renomados da nossa literatura, como, por exemplo, Mário de Andrade, o José de Alencar e o Euclides da Cunha. A Copernícia prunífera, popularmente conhecida como carnaúba, carnaúbeira e carnaíba, é uma palmeira nativa do Brasil. Seu nome deriva do tupi e significa árvore que arranha, por conta da camada de espinho que cobre a parte inferior do caule. Essa espécie é considerada endêmica do Brasil, ou seja, ela ocorre exclusivamente no Nordeste brasileiro, predominantemente nos estados do Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, principalmente nas áreas com solos arenosos, alagados, em várzeas e nas margens dos rios. Então, pessoal, agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre a espécie aí, sobre a nossa palmeira de carnaúba. Essa espécie ela pertence então à família Arecácea. Ela pode alcançar entre 15 metros de altura e apresenta um caule reto, cilíndrico e com diâmetro variando aí, entre 10 a 20 centímetros. O fruto dela é do tipo baga, se apresenta em grandes caixas pendentes. Antes de maduro eles possuem a cor verde e já quando maduros eles tomam uma cor vermelha escura negra. A sua polpa então ela é esbranquiçada. Quando madura tem um sabor muito adocicado que é muito apreciado tanto pelas crianças quanto por aves, morcegos, roedores e também animais de criação. A floração ela ocorre em qualquer época do ano, principalmente no Ceará, onde o aparecimento dos frutos normalmente é entre os meses de novembro a março e costuma ser uma referência para os sertanejos entre as experiências tradicionais aí nas previsões de chuvas. A carnaúba, então, com muitos frutos, geralmente elas vão indicar que se trata de um ano muito chuvoso, enquanto carnaúbas aí sem frutos, representam um ano seco aí nas experiências tradicionais aí, A carnaúba, então, ela tem belas folhas também, em forma de leque, cobertas em ambas as superfícies por uma camada cerosa.
os sertanejos aí têm diferentes denominações aí para as folhas de carnaúba, né? As folhas novas, que ainda não abriram, são os óleos. As folhas que são mais verdes, maduras, são as palhas. As folhas intermediárias, os óleos são recém-abertos, são as medianas, ou também chamadas de bandeiras, né? E as folhas velhas e secas aderidas às carnaúbas são as palhas bravas. Nossa, que bacana! Por isso, o conhecimento dessa espécie é muito importante para sabermos utilizá-la de forma sustentável em áreas como a restauração ecológica, no paisagismo, para fins medicinais, na produção alimentícia e para a manutenção da fauna silvestre. Você sabia, Rodrigo, que a carnaúba também é conhecida como árvore da vida? Não, mas eu gostaria de conhecer mais sobre essa história. Então, ela é conhecida como árvore da vida justamente por oferecer uma infinidade de usos ao homem. As raízes, por exemplo, têm uso medicinal, já os frutos são ricos em nutrientes, muito utilizados para a ração animal. Seu tronco possui qualidade para ser utilizado em construções e dele também pode ser extraído o palmito. Suas folhas servem para a produção de artesanato, também para adubação do solo, e dela são extraídos seu principal produto, que é o pó cerífero, utilizado para a produção da cera, um insumo de grande valor que entra na composição de diversos produtos dos mais diversos segmentos, como nas indústrias farmacêuticas, de componentes eletrônicos e de produtos alimentícios, e também são utilizados como ceras polidoras e de revestimento térmico dos dutos de vapor aquecido na indústria de petróleo. Nossa, amigo, que legal! Mas hoje então a gente vai falar aí, para os nossos queridos ouvintes aí, sobre o processo produtivo, né, de um dos principais produtos mais importantes dessa espécie, que é a cera de carnaúba. Vocês fazem ideia de como é feita a cera de carnaúba e de qual parte da planta é retirada essa cera? É sobre isso que vamos apresentar agora para vocês. A cera da carnaúba é extraída das suas folhas, é largamente utilizada em vários segmentos desde o século XVIII. Tem-se conhecimento que a cera era levada nas caravelas junto com o ouro desde essa época e já era utilizada na produção de velas que iluminavam as casas da nobreza europeia. Então, pessoal, a cadeia produtiva da cera de carnaúba se inicia quando a planta atinge a sua maturidade, o que ocorre aí por volta dos 10 anos de idade, com o corte da palha de carnaúba, que é feito através de um vareiro, né? Que é um profissional que ele possui uma vara com uma lâmina na ponta, no qual se retira a palha da carnaúba. Esse vareiro ele precisa ser um profissional habilidoso para que as palhas, ao caírem, não ocasionem algum acidente a ele e aos seus companheiros. E dessas são cortadas 2 tipos de folhas, que são as folhas de olho, que são as folhas que ainda estão fechadas e que estão localizadas no meristema terminal da planta e produzem um pó de coloração mais branca. E as folhas de palha, que são as folhas de coloração verde, que estão abertas em forma de leque e fornecem um pó de coloração mais cinza. Não se deve, então, aí fazer a retirada de todas as folhas novas da carnaúba, né? Por isso pode matar a planta. Porém, é correto retirar todas as folhas adultas, até mesmo as que já perderam a coloração mais esverdeada, visto que a sua retirada pode favorecer aí o desenvolvimento da planta. E a sua secagem, então, ela vai ocorrer depois, após a colheita, que são realizados o transporte dessas palhas. Essa secagem ela vai ocorrer então em 3 métodos, que é no chão batido, que é o método mais tradicional, em estaleiro e em secador solar. Continuando, o processo extrativista é encerrado e é iniciado o processo de beneficiamento desse material. Após coletadas, as folhas são postas para secar ao sol, etapa insubstituível para o desprendimento do pó.
onde ocorre a batedura desse material, que pode ser realizada de forma manual ou por meio de máquinas específicas. É nesse processo que é empregado a maior parte do aparato tecnológico do beneficiamento. A seguir, o pó é cozido e coado em grandes prensas de madeira. Esse processo primitivo é, na maioria das vezes, substituído pela utilização de extratores que fazem uso de solventes, onde os produtores sempre buscam um maior rendimento de pó em relação ao método de batimento tradicional. Para produzir a cera de carnaúba, se simplificarmos o processo, basta unir a água com o pó cerífero, que teremos a cera de origem, ou seja, a cera ainda mais bruta. Neste processo, também pode ser adicionado o ácido oxálico, que também pode ser substituído por suco de limão e raspa de marmeleiro, para auxiliar no processo de branqueamento da cera. As etapas seguintes são de resfriamento da cera. Logo após a cera é colocada em formas cimentadas, em seguida ocorre a prensagem da cera. Depois, o cozimento da cera, a filtragem em saco e, por último, a embalagem. Tudo isso no processo mais artesanal. Já no processo de fabricação industrial, ocorrem algumas etapas adicionais, pois apresentam maquinários especializados que otimizam mais a produção e que também contribuem para a boa qualidade da cera, deixando num padrão ideal para a exportação, para países que possuem um alto padrão de qualidade. Segundo dados da Câmara Setorial de Carnaúba, uma carnaubeira em madura produz em média de 35 a 40 palhas por ano. Dessas, 28 a 32 são maduras e entre 7 e 8 são novas. Estas palhas, elas produzem dois tipos de pó, que são classificados de acordo com o tipo de coloração, né? O pó do tipo B é de coloração mais escura, é originário das palhas mais maduras. E o pó do tipo A, de coloração mais esbranquiçada, é originado das palhas mais novas. A produção brasileira da cera, contabilizada pelo IBGE em 2017, foi de cerca de 1.000 toneladas, 54% provém do Piauí e 42% do Ceará e 4% dos demais estados. Para a fibra, a produção foi de 1.430 toneladas, onde 99% foram oriundas do Ceará, e quanto ao pó, a produção foi de quase 20.000 toneladas, sendo 73% proveniente do Ceará e 27% do Rio Grande do Norte. A respeito da produção do pó de carnaúba, ao longo dos 20 anos, o aumento da produção foi acima do dobro, saindo de 8.260 toneladas em 1998 para 19.409 toneladas em 2017. No que se refere ao valor arrecadado, o aumento foi de cerca de 9,7 milhões para quase 197 milhões, mais de 20 vezes em 20 anos. O preço estimado por tonelada em 1998 era de aproximadamente R$ 1.184 e em 2017 foi de R$ 10.149, 9 vezes maior. Isso demonstra a valorização do produto que, mesmo com maior oferta, teve seu preço aumentado. Então, seguindo a isso, os principais destinos da cera de carnaúba são os países industrializados, que utilizam o produto como insumo nas redes farmacêuticas, de cosméticos, automotivos e tantos outros. Em 2021, os principais exportadores foram os Estados Unidos, com cerca de 24%, a China com cerca de 20%, a Alemanha com cerca de 15% e o Japão com cerca de 10% do total da produção exportada, sendo os principais compradores da cera de carnaúba, juntamente com outros 30 países distribuídos entre o globo. Em 2021, foram exportadas mais de 18.307.955 quilos de cera de carnaúba,
um faturamento de cerca de 110.116.418 milhões de dólares. De acordo com a Conab 2019, o preço pago ao produtor em reais por 15 kg de cera de carnaúba foi de cerca de 281,25 no estado do Ceará e no Rio Grande do Norte cerca de 262,80 e o preço mínimo foi de cerca de R$ 197,10. O preço de mercado de 1 kg de cera de carnaúba em pedaços hoje custa em média em torno de R$ 60 e pode ser utilizada tanto no polimento de mármores, granitos, móveis, de madeira, artesanatos e em diversos materiais de madeira no geral. E para ceras de polimento automotivo, o produto chega a custar quase R$ 80. Mesmo com o potencial econômico da cera de carnaúba, ainda é pouco eficiente a transferência de conhecimento tecnológico e a assistência técnica para os grupos de agricultores familiares que habitam no semiárido nordestino, o que complica a possibilidade de serem desenvolvidas novas tecnologias que auxiliem o pequeno produtor a expandir a sua produção. E, infelizmente, ainda existem alguns fatores limitantes na produção da cera de carnaúba, que é a questão da coleta das folhas, pois um homem tem que subir na palmeira e realizar a coleta das folhas com um facão ou, enfim, outras ferramentas cortantes, correndo risco de acontecer algum acidente. Outra questão é o trabalho manual, que requer muito esforço físico e que não traz retorno eficiente como o emprego de tecnologias. E também falta mão de obra capacitada para o manejo adequado das plantas. Com isso, é de fundamental importância profissionais como nós, engenheiros florestais, capacitados, porque, como observado, faz necessário a ampliação de trabalhos de pesquisas relacionadas a essa espécie, principalmente para elas serem utilizadas em plantios consorciados com culturas agrícolas e pastagens, visando um aumento futuro na produtividade, bem como desenvolver estudos voltados ao melhoramento genético da carnaúba e também para promover um melhor aproveitamento de seus subprodutos, agregando ainda mais valor à sua cadeia produtiva e buscando implementar ainda mais este mercado tão importante para a região Nordeste. E é assim que chegamos ao fim desse podcast. Esperamos que esse bate-papo tenha sido de grande valia para todos vocês e que vocês tenham curtido muito aprender sobre a cadeia produtiva da cera de carnaúba, assim como a gente. Fiquem bem, cuidem-se e até mais!